Eu me chamo Matheus Monteiro de Barros, sou diretor da CDL Jovem de Resende e esse é um dos projetos que a gente está começando aqui dando continuidade, na verdade, né? Nessa época nossa de pandemia, tentando trazer mais conteúdo, né, para os empresários aí principalmente da nossa região e de todo mundo que estiver assistindo a gente, para poder melhorar os negócios de todo mundo. Tá? Então, o nosso convidado de hoje é o Vladimir Carvalho, fundador da empresa Alterdata Software. Vladimir, vou fazer uma pequena apresentação sua aqui e depois deixo contigo, tá? O Vladimir é fundador da Alterdata Software, empresa de desenvolvimento de software e gestão empresarial. Ele foi premiado pela revista Você S.A. e pela Endeavor como empreendedor do ano. É autor do livro Dicas de Gestão e Carreira de um Empreendedor. E incrível palestrante, tive a oportunidade de assistir sua palestra lá na CDL de Volta Redonda e você é uma inspiração para todos nós. Que bom, eu queria que você... Um prazer. Queria que você pudesse falar um pouco para o pessoal, se apresentar, como é que você começou aí. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse momento agora é um momento muito oportuno para a gente levar conteúdo relevante para as pessoas. Eu acho que o CDL, principalmente o jovem, está com esse tipo de iniciativa, é bem bacana e algo que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que me dá a sensação de que eu estou contribuindo para acender uma luz para as pessoas nessa escuridão que nós estamos, esses problemas todos que nós estamos, né? Eu tenho 57 anos, Matheus. Eu fundei a Alterdata quando eu tinha 25. Com 25 anos, a empresa nasceu em 1989. Hoje, a Alterdata é a quinta maior do Brasil. Ela tem 1.800 colaboradores. É uma organização com 50 mil clientes ativos do Brasil inteiro, 100 unidades de negócio. Então, tem equipes nossas de Manaus a Porto Alegre, passando pelo Nordeste, no país inteiro. Então, a gente é a maior do estado do Rio, então tem um peso bem significativo no mundo da gestão, né? Porque nós fazemos software para outras empresas. O nosso negócio, o nosso business, é transformar a empresa dos nossos clientes em algo melhor, mais produtivo, mais lucrativo. E por causa disso, a minha vida inteira é estudando gestão, entendendo negócios, criando mecanismos dentro dos softwares e dentro de orientação técnica para os empresários a terem um outro mindset. E nós estamos vivendo um momento agora que é um momento de transformação, assim, um momento muito interessante para a gente se reinventar e estar preparando as organizações para um novo posicionamento. As empresas hoje, nesse momento, estão muito desesperadas, assustadas e acuadas com tudo que está acontecendo, mas eu acho que durante aqui o nosso bate-papo, vocês vão ter oportunidade para entender uma visão que eu tenho nesse momento, que pode contribuir para nós enxergarmos esse momento como uma outra oportunidade, como uma outra realidade. Sim. O interessante, Vladimir, que você tem, como você falou agora, tem um pool de empresas muito grandes, né, para quem que você atende. Então, eu acho que é uma visão bem ampla do que está acontecendo. Né? Você não é um cara que tá num nicho de mercado específico, né? Porque tem muita gente que está sofrendo, infelizmente, com essa questão do coronavírus, mas tem muitas oportunidades se abrindo, né? O mundo está mudando e acompanhar essa mudança é interessante, né? Grandes saltos empresariais, empresas hoje, que são muito grandes hoje, surgiram em momentos de crise, né? Matheus, você falou uma coisa extremamente importante, né? Primeiro que se você olhar a história da humanidade, ao longo da história inteira da humanidade, os momentos que tivemos mais evoluções foram momentos de crise, de guerra, de problemas, de inseguranças, terremotos, maremotos, coisas que acontecem que nos tiram da zona de conforto. Normalmente, quando tudo está indo muito bem, a tendência é a gente se acalmar e ficar no trivial, no feijão com arroz, no básico, né? E quando vem uma situação que provoca a gente, é onde a gente sai de um status e vai para outro status. As empresas, em geral, elas ficam muito focadas no mundo delas. Então, por exemplo, o cara que é dono de um restaurante, ele está focado ali no restaurante. O cara que tem uma oficina mecânica, ele está focado na oficina mecânica. Uma empresa de software e um profissional como eu, nós temos clientes, todos os segmentos você pode imaginar, mas é uma montanha de situações. E eu estou em contato com essas pessoas o tempo inteiro. Então, eu estou enxergando o que está acontecendo com o dono da oficina mecânica, o que está acontecendo com o dono da padaria, o que está acontecendo com o dono do supermercado, a indústria metalúrgica. Você vai entendendo a dinâmica que está acontecendo e onde está sendo mais afetado, menos. E aí você começa a ter visões
diferentes, né? E essas visões é o que eu tenho tentado levar nessas lives. Eu tenho feito 1 a 2 lives por dia ao longo desse tempo todo da quarentena. Já falei para mais de 20 mil pessoas. Agora, eu terminei uma live com Manaus. Estava falando com um monte de gente de Manaus. Pedi para terminar 5 minutos antes para estar conectado aqui rapidinho. Falar, tem outra, tem que acabar isso aqui que eu tenho outra. Porque a passar essas visões do que a gente vê no mercado é muito importante. E eu acho que o empresário, uma regra que eu diria que a gente não ficar só na teoria e ter algumas coisas práticas, uma coisa que é muito importante para o empresário nesse momento, é ele desplugar de pessoas parecidas com ele e estar conectado a pessoas diferentes dele. Então, num momento como esse, se você está num grupo aí do CDL, que você junte empresários, um é da confecção, outro é da área de alimentação, outro é da área de serviço. Quando você bota essas pessoas para conversar sobre um tema parecido, por exemplo, atendimento a cliente, por exemplo, marketing digital, por exemplo, o comportamento empreendedor, essas coisas, e você escuta empresários diferentes falarem daquele mesmo tema, você fica muito rico e começa a ter uma série de insights, ideias que vão fazendo o seu negócio se transformar. Então, não recomendo que nessa crise você fique em casa vendo televisão. Vendo Netflix, tá cheio de conteúdo bacana, lives interessantes, pessoas fazendo reflexões que são muito relevantes para que a gente possa entender que no meio desse deserto, o deserto vai acabar um dia. Vai acabar, sim. Vai, cara, tem coisa bacana lá na frente. A gente precisa ter estratégia para chegar ao final desse deserto aqui. Tem que ter água para a gente não morrer de sede aqui no meio do caminho. Mas a gente tem um universo bacana lá na frente e é um universo de oportunidades diferentes de hoje. Então, muitos empresários não estão entendendo que o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise de saúde. Nós estamos vivendo uma transformação social. É uma transformação de relacionamento. Do consumo, né? Tudo está mudando. Então, se entende essa dinâmica, você vai chegar lá no final do deserto muito mais preparado. E a tendência é ter destaque em relação a outras pessoas, né? E você falou muito importante, você ter uma visão mais plural da coisa, né? Eu costumo brincar que tem a visão, às vezes o empreendedor, o empresário, ele tem a visão do balcão, né? Ele se coloca atrás ali do balcão do negócio dele, e às vezes ele não tem nem a visão do cliente, né? Que vai procurar o próprio negócio, o negócio dele, no caso. E o dinheiro não acabou, o consumo não acabou, as pessoas só estão consumindo de uma forma diferente. Então o desafio do empreendedor é complexo, né? Para você ter uma ideia, agora há pouco tempo eu estava fazendo uma live e comecei a conversar com as pessoas, estava no Zoom com as pessoas conversando juntos. Aí um deles de restaurante lá, meio desesperado, e eu comentei com eles, cara, por que você não liga para os teus clientes? Telefona para eles, aquele que compra pizza sempre, você oferece a pizza, o que gosta de bacalhau, você oferece o bacalhau, aqueles clientes, um cara que é mais rico, que gosta de vinho, então você oferece uma coisa, o que não... Aí ele virou para mim e falou assim, não, Vladimir, o problema é que eu não tenho cadastro dos meus clientes. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu nunca me achei interessante que precisava cadastrar os necessário, clientes. Né? Eu não sei quem são os clientes, não sei quem ele é, qual o poder aquisitivo, eu não sei nada do meu cliente. Aí nós estamos com um problema. Então, o que isso tira de lição? Que não é o coronavírus. O que a gente aprende? Não é, cara, não é. O que a gente aprende disso? O que a gente aprende que é papel do empreendedor, é papel do gestor, ele está o tempo inteiro blindando a sua organização para possíveis riscos. Então você tem que estar o tempo inteiro preparando a sua organização para o pior cenário possível. Para destruição total. Né? De tal forma que quando aconteça uma adversidade qualquer, você tem armamentos preparados. Você ir para a guerra sem armamento fica difícil de combater. Tem jeito. É muito complexo. Então, a gente escuta muito falar sobre fluxo de caixa, DRE, análise de resultados, coisas que as pessoas escutam, mas não fazem. Quando chega no momento desse de crise, você tem que saber o lucro no detalhe, você tem que saber o que está resultado no detalhe, qual funcionário é mais produtivo, que cliente precisa do quê, e você não sabe. Então fica difícil de você passar pelo deserto, entrar no meio de um campo de batalha sem armamento nenhum. Então eu acho que as empresas que vão sobreviver vão ter um papel assim, muito importante na sociedade, porque vão ser empresas melhores, cara. Melhores. Vão ser empresas mais sólidas. E entidades como a de vocês, ela tem um papel fundamental. O CDL, ela tem um papel no Brasil inteiro, que ela tem praticamente todas as cidades tem um CDL,
não sei se todas, mas a grande maioria tem. Todos os estados têm. Então... Pois é, e você juntar os empresários da região para você fazer um upgrade nessa equipe é muito importante. Eu tenho feito muitas lives dessas para grupos de empresários, para gerar reflexões, troca de negócios, fazer com que um gere negócio para o outro e que eles entendam algumas ferramentas de gestão que são importantes para você entender o que está acontecendo na tua operação, de bom e de ruim. O que ela é positiva, análise de SWOT, está bem, está mal, característica de comportamento. O comportamento empreendedor agora tem que ser outro. Então tem um monte de reflexões que em grupo acho que fica muito mais fácil, cara. Não, com certeza. E a gente tem falado muito, a gente fala muito de empreendedorismo como se fosse realmente uma maratona, né? De ser resiliente. Mas também se você fosse resiliente e ficar parado esperando isso passar, não vai adiantar, né? Você tem também que ser resiliente, mas ao mesmo tempo ser inovador, né? Buscar ali a mudança do que você está fazendo, porque tem, infelizmente, negócios que não tem mais para onde correr com essa crise, né? Porque se o consumo mudou, o cliente mudou, e você pega e não tem como você falou, uma ficha dos seus clientes, quem que é o seu cliente, o que ele compra, como é que ele chega no seu negócio, cara, é complicado, e não é o coronavírus, não é a pandemia, né? Então tem a inovação, esse próximo passo que o empreendedor precisa dar, mantendo a resiliência. Exatamente. Eu não sei se você me segue nas redes sociais, LinkedIn principalmente, e Instagram. Recentemente eu publiquei uma imagem, eu boto algumas reflexões, algumas frases de efeito, coisas que me acontecem no dia a dia. Às vezes eu estou numa live, sim, anoto aqui no meio da live um negócio bacana que alguém falou, putz, troço, dá uma reflexão. E eu coloquei uma frase recentemente falando o seguinte: nessa crise é um momento de cautela ou de ousadia? Provocando as pessoas. Sim. É um momento que a gente tem que ser ousado ou se esconder embaixo da caverna e esperar a tempestade passar. Então, são reflexões que, nesse momento, é muito importante que a gente tenha um pouco de cautela, porque a gente não tem referências do passado. Sim. A gente não sabe exatamente o que tem que fazer. Quando eu fiz pós-graduação, MBA, a gente estudava cases de empresa lá nos Estados Unidos. Olha, quando essa empresa fez isso, aconteceu aquilo. Então, faça assim, não faça assado. Você estudava cases. Os cases, o que nós estamos vivendo hoje aqui, não tem case para estudar. Porque ninguém viveu isso no planeta. Então, as empresas não têm experiência. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela. Porém, se a gente tiver uma cautela que fica dentro da caverna, a gente não vai ver as coisas acontecerem. A gente precisa ter um pouco de ousadia. Essa ousadia é aquela que faz essa transformação. A gente entender o que vai acontecer no próximo ciclo. O próximo ciclo é um ciclo de abundância de informação. É um próximo ciclo que o cliente sabe mais que... Caiu? Não, voltou, deu uma travada. Alguém ligou para mim aqui, eu tive que desligar aqui. E isso faz com que a abundância mudou tudo. Ou seja, qual era o jogo do passado? Você tinha uma loja, sei lá, de qualquer coisa, de material de construção, botava um produto lá para vender. Hoje o cliente entra na tua loja, tira uma foto do produto, chega em casa, pesquisa na internet, descobre tudo do produto, sabe que o produto está caro, que o preço é outro. Eu tenho um amigo que é médico, que ele falou para mim, Sandro, eu ando com um problema sério. Eu falei, o que é? Eu chego um paciente para mim, eu falo com ele que ele está com aproximadamente um negócio, que eu vou pedir um exame, para eu ter certeza. Quando ele volta com o exame, ele volta com um relatório desse tamanho, que ele ficou na internet olhando tudo. Um monte de pesquisa nos Estados Unidos, na Alemanha, não sei aonde. Coisas que eu nem sabia que existia. E o cara já sabe. Ou seja, nós estamos vivendo uma abundância de informação. Se o jogo da abundância é esse, a gente tem que jogar essa nova regra. Essa nova regra. Então, a gente tem que estar jogando com o cliente em relação a isso. Os produtos têm que ter catálogos digitais, os produtos têm que estar com um tipo de conexão com imagens para as pessoas poderem ter acesso a eles. A loja não pode estar isolada, você tem que estar plugada nos mundos digitais. As divulgações já têm que ser direcionadas para cada tipo de pessoa. Tem um monte de coisa do mundo novo que a gente tem que estar fazendo para os nossos negócios estarem vivos, né? Isso é muito